Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre a sinceridade e arrependimento diante de Deus. Aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu ainda, no nosso canal, aproveita aí, se inscreve aí no nosso canal e dá um like aí no final se você gostar do vídeo, porque nós estamos aí para toda semana colocar um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical, tá bom? E temos outros estudos também, depois você dá uma olhadinha aí no nosso canal, ok? Bem, como eu já disse, o título da lição é Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O texto áureo diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é a lei de Deus para nós, Verdade prática: cuidado com o orgulho e arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Devemos tomar muito cuidado, com o orgulho, com a arrogância. O orgulho espiritual é uma coisa tremenda, quando a pessoa se julga superior ao outro, mais santo, mais próximo de Deus do que os demais, considerando todo mundo pecador, e fazer igual o fariseu, agradecendo a Deus por não ser como os demais homens. Então é essa parábola aqui que nós vamos estudar. Jesus, ele, depois de falar daquela parábola, mostrando ali o poder da oração, o poder da perseverança em oração, ele agora vai mostrar um outro lado da moeda, Nós vamos ver aqui a história de um fariseu e um publicano. Eles resolveram orar e foram para o templo orar, Então, aqui Jesus ensina, a diferença daquele que vai orar dependendo de Deus, porque ele, em si mesmo, ele percebe que ele não tem nenhuma virtude para apresentar a Deus como um meio dele ser abençoado, É o caso do publicano. E também aqueles que acham que tem muitas virtudes, São carregados de coisas que eles fazem, boas obras, se considerando superior aos outros. Então é uma parábola muito interessante que nós vamos estudar, Porque a justiça própria, ela atrapalha todo o relacionamento do homem com Deus, porque muitas pessoas acreditam que Deus deve responder às suas orações com base naquilo que eles fazem. Aí já errou o alvo, Já não vai ter a oração respondida, porque se você ora achando que pelo que você faz você merece ser atendido, você já perdeu a bênção, entendeu? Tudo que Deus faz por nós é por misericórdia. Nós temos que ter esse entendimento de que nós somos pecadores. É claro que nós temos promessas na Bíblia, para nós, mas nós temos que entender também que a nossa condição em si mesmo não tem como receber nada de Deus. As promessas são dadas por misericórdia, ok? Então, quando nós oramos, nós devemos confiar em quem Ele é, em Deus. Pela misericórdia de Deus, entendeu? Então, e não pelo que nós somos, que se botar na balança, vai pesar o quê? O pecado, Bem, nós vamos aqui agora a interpretação da parábola, a primeira parte, a interpretação da parábola do fariseu. Bem, essa parábola do fariseu e do publicano, colocando os dois lado a lado, os dois tomaram a decisão de orar, e o fariseu, com certeza, Jesus, em certa ocasião, falou que os judeus gostam de fazer as coisas vistas pelos homens. Eu acredito aqui que nessa posição aqui
em que eles foram orar, com certeza o fariseu, para poder ser visto pelos homens orando, né? Ele deve ter ali procurado uma posição estratégica, né? Infelizmente isso aí acontece na igreja, né? Tem pessoas que dentro da normalidade, quando precisa trabalhar, fazer a obra, ele não aparece não, né? Mas quando chega assim aquele momento estratégico e tal, que dá para ele aparecer, ele está lá presente, né? Ele procura sempre os momentos estratégicos, os pontos estratégicos, para que ele possa aparecer ali. Então, existe muito fariseu hoje também na igreja, né? Infelizmente. Bem, depois de haver ensinado, né, a respeito disso, Jesus, então, ele passa essa parábola aqui. Bem, agora, ao fariseu. O fariseu aqui, todo mundo já sabe, né? Esse nome se tornou até pejorativo daquelas pessoas hipócritas, né? Porque a própria palavra fariseu, ela significa ator. Ator é aquele que finge ser alguém, entendeu? E o fariseu é uma pessoa assim. Ele é alguém que finge ter comunhão com Deus, ele finge ser a melhor pessoa. Então o fariseu, ele vive de um fingimento, né? Você quer saber quem é o fariseu? Abre a tua Bíblia depois e leia lá no capítulo 23 de Mateus. Ali você tem o perfil do fariseu, entendeu? Fariseu não é fácil. Ele pertencia a uma das seitas mais numerosas, né? E também uma seita de muita influência ali no judaísmo, no sinédrio. Então podemos dizer que os fariseus eram uma seita poderosa na época, né? Maior do que os saduceus, porque os saduceus, eles eram uma seita, mas eles estavam mais para políticos do que para religiosidade. Mas os fariseus, eles influenciavam muito o judaísmo ali naquela época, né? Então, os fariseus, eles insistiam, né, no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos, porque, inclusive, eles acrescentavam, né? Aumentavam muitos rituais que não foi estabelecido por Deus, mudavam rituais também, mudavam a lei, né? Inclusive até o cuidado que os filhos tinham que ter com os pais, eles mudaram para dar como oferta, né? Então, quer dizer, eles fizeram muitas mudanças, mas tudo no intuito, né, de tirar proveito e de mostrar diante dos homens que eles eram pessoas melhores do que os demais. Não, como disse o fariseu, né? Não sou como os demais homens. Agradecer a Deus ainda, né? Então, o fariseu, eles observavam as práticas de forma minuciosa, mas se esqueciam do espírito da lei. Então, resumindo aqui, fariseu significa separado, certo? E os fariseus eram uma seita numerosa, de muita influência no sinédrio, e eles se consideravam superior até aos próprios judeus. Eles odiavam a Jesus, eles perseguiam Jesus desde o início do seu ministério, porque Jesus desmascarava eles, mostrava os verdadeiros fariseus que eles eram, né? Hipócrita, porque conforme nós já dissemos, a palavra fariseu, ela significa ator, que vem da palavra hipócritos, né? E o ator, vocês sabem que é aquela pessoa que finge ser alguém, né? Ele interpreta um papel. E os fariseus não faziam nada mais do que isso, interpretar um papel de um religioso rigoroso, mas hipócrita, porque no fundo eles não obedeciam a Deus, certo? Não obedeciam a Deus, eles obedeciam às suas próprias tradições, eram fingidos, faziam largas orações para serem vistos pelos homens. E a Bíblia diz que eles receberiam o pior castigo do que os demais pecadores, certo? Então, era assim que funcionava os fariseus. E o principal que eu vejo nisso é o ódio que eles tinham de Jesus.
Bem, o publicano, eles eram cobradores de impostos. Eles trabalhavam para o governo romano e eles cobravam impostos, né? Eram os cobradores de impostos dos romanos. Eles eram judeus, na maioria, mas cobravam impostos para os judeus, para os romanos, certo? E eles, e vocês sabem que a Roma oprimia o povo de Israel. Então, por causa disso, eles eram odiados pelos judeus. Os fariseus, então, odiavam os publicanos. Pecadores, publicanos, meretrizes, eles colocavam tudo num saco só. Então, vocês vejam que eles eram odiados e também eles extorquiam dinheiro também, né? Quando Zaqueu falou, se eu tenho defraudado, realmente a consciência dele acusou, né? Embora ele se converteu de verdade, né? Mas, na verdade, os publicanos, eles defraudavam mesmo, eles cobravam um pouco a mais, porque eles eram ricos. Só com o salário que eles ganhavam do governo, não tinha como Zaqueu ser rico, né? Ele era rico porque ele defraudava também. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele resolveu essa situação toda, né? Mas a verdade é que os publicanos, eles eram odiados pelo povo judeu por causa disso, né? E comer com os pecadores, comer com os publicanos, era uma coisa inaceitável para o fariseu. O fariseu não aceitava de jeito nenhum ver Jesus comendo com publicanos e pecadores. E ainda mais quando Jesus chamou um publicano para ser um dos seus apóstolos, né? Mateus, o chamado Levi, né? Ele era um publicano. E quando Jesus chamou ele aceitou imediatamente seguir Jesus. E depois ele fez uma festa na casa dele, convidou Jesus, e aquilo matou os fariseus de raiva, né? Quando eles viram Jesus lá na casa de Mateus, um publicano, odiado pelos judeus, viu Jesus lá no banquete com eles, se alimentando, né? Mas é aquele negócio, né? Os fariseus, eles conheciam muito a letra da lei, mas eles não conheciam o espírito da lei. O espírito da lei, sabe qual é? O amor. Só o amor. E eles não conheciam isso. Eles não conheciam o evangelho da graça de Deus. Eles não conheciam quem era a pessoa de Jesus na verdade. Eles não entenderam o ministério de Jesus. Eles não entenderam a missão de Jesus na terra. Por isso eles se tornaram inimigos ferrenhos de Jesus até que levou ele à cruz, né? Então, o povo murmurava mesmo contra Jesus por causa disso. Aí Jesus trouxe essa parábola aqui também, né? Bem, vamos aqui para a oração. Os judeus na cidade de Jerusalém, eles tinham, né, o costume de fazer essas orações. Normalmente, o costume, né, as horas costumeiras dessa oração, era a terceira hora do dia e a hora nona. Isso no horário judeu é esse. Terceira hora e hora nona, que trazendo para o nosso horário, seria 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. A hora nona, às 3 horas da tarde, a terceira hora do dia, 9 horas. Então, isso era um costume dos judeus de orar nesse horário. Mas também alguns oravam em outro horário também. Na verdade, constantemente tinha pessoas ali orando naquele lugar, né? Então, como já foi dito, os aspectos religiosos e moral reinavam no judaísmo daquela época. O fariseu, como era dito, né, como um homem que cumpria a lei, o fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. O outro publicano, coitado, né, ele era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vício, sendo mesmo equiparado aos gentios. Mesmo que fosse judeu, por ser publicano, ele era comparado aos gentios, né? Então, agora o que acontece? Essas duas criaturas, judeu, né, o fariseu e o publicano, estão orando junto, né? E com certeza o judaísmo, ele se distanciava dos pecadores. Agora você vê, né? Desde Gênesis até Apocalipse, você vê Deus sempre procurando o homem através dos seus servos, pregando, né?
tentando trazer o homem de volta, porque de um modo geral a humanidade é desgarrada, né? E Deus está sempre buscando. Mas a gente observa que o judaísmo era diferente. Não foi para isso que Deus chamou o povo de Israel, né? Não foi para isso. Eles nunca entenderam, na verdade, o verdadeiro plano de Deus na vida deles. Em vez deles se aproximar do povo para ganhar o povo, né, eles se distanciavam. O judaísmo se distanciava cada vez mais de Jesus, se distanciava da humanidade por se considerar melhor e superior, né? Então nós vamos aqui agora para a segunda parte, a hipocrisia do fariseu. Bem, nós sabemos que o fariseu, ele, com certeza, ele procurou até um ponto estratégico ali, para procurar ser visto pelos homens, né? Ele postou-se de maneira que chamava atenção e atraía sobre si os olhares dos presentes, né? A Bíblia diz aqui, ó, o fariseu estando em pé, naquela posição estratégica, com aquele gesto, as mãos levantadas, para todo mundo prestar atenção nele. Olha só o fariseu. Não sei se existe gente assim hoje, né? Mas o fariseu procurou uma posição estratégica para todo mundo observar que ele estava com as mãos levantadas e orando. Aquele santo homem de Deus estava orando ali. Bem, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Ainda queimou o pobre do publicano ali, ó, que estava do lado dele orando. Você vê como é que o farisaísmo, o orgulho, a vaidade, esse fariseu aqui, ele só faltou dizer para Deus, sabe o quê? Senhor, tu tem muita sorte, hein, Senhor, de ter uma pessoa na tuas fileiras como eu. Ele só faltou dizer isso, né? Que Deus estava com sorte de ter um servo igual a ele. E a Bíblia diz que ele, né, não foi justificado, porque essa oração que esse fariseu fez, ela não era novidade não, tá entendendo? Porque os judeus desse quilate aqui, eles tinham o costume de fazer essa oração, entendeu? Hipócrita, de exaltação nos seus méritos. Eles tinham esse hábito. Isso aí não é. Esse fariseu aqui, ele não estava sozinho não nesse ato não. Muitos judeus naquela época, inclusive os fariseus, eles tinham esse costume de, quando orar, se exaltar, se considerar superior aos demais homens e achar que Deus tinha que aceitar eles pelos que eles faziam. Agora, um detalhe: o que ele disse que ele fazia era verdade. Ele não mentiu. Ele não era adúltero. Ele não era adúltero. Ele realmente não era roubador, entendeu? Ele era dizimista. Ele jejuava. Tudo isso é verdade. Mas só que ele não fazia isso para agradar a Deus. Ele fazia isso para ser visto pelos homens. Há uma diferença. Quando Jesus falou: o que tu fizer a mão esquerda ou a direita não vê, sabe por quê? Não está dizendo que você não possa fazer alguma coisa pública. Você tem que fazer tudo escondido. Não é isso. Jesus está falando que ele vê que teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está falando aqui de que a intenção do teu coração. Eu faço alguma coisa pública, mas meu pai que me vê em secreto, ele vai ver se eu estou fazendo para aparecer, ou se eu estou fazendo para a glória de Deus, ou estou fazendo pelo amor ao meu próximo. Deus, ele vai fazer esse julgamento no meu interior, no meu secreto, para saber qual é a intenção do meu coração. Entendeu? Então, aqui ele já foi julgado aqui. O que ele fazia era verdade, ele não disse mentira. Mas só que a intenção do coração dele não era agradar a Deus.
porque essa oração aqui não foi direcionada a mostrar a pessoa de Deus a submissão, mas era aqui os méritos dele, que para Deus é trapo de imundície, porque Deus conhecia o coração podre dele, entendeu? Então, é uma oração que não tem para onde correr, é uma oração que não chega no céu, entendeu? E a oração era comum porque todos eles faziam, é uma oração arrogante, entendeu? Que a pessoa fica falando de si mesmo. Querido, eu não vou orar a Deus para apresentar a Deus os meus méritos, as minhas boas obras, que Deus me conhece, Deus já sabe, entendeu? E não é pelas boas obras que Deus atende a nossa oração. Isso é um pecado de arrogância, de orgulho, entendeu? Se besteira, crente vai orar e apresentar: ah, Senhor, tu sabe quanto eu tenho orado, ah, Senhor, tu sabe quanto eu leio a Bíblia, ah, Senhor, tu sabe quanto eu abençoo as pessoas, ah, Senhor, tu sabe quantas vezes eu vou ao culto, ah, Senhor, tu sabe quanto eu tenho me esforçado na tua obra. Meu querido, isso é oração de fariseu. Se você quer que a tua oração seja atendida, muda essa forma de orar. Para de ser fariseu. Tu vai para casa sem ser justificado por Deus. Deus já sabe tudo que você faz. Deus, e não é pelas obras, não. Tá certo, o crente tem que ter boas obras, mas você não é abençoado só pelas tuas boas obras, não. Isso aí não vai fazer Deus atender a tua oração, não. Certo? Seja humilde. A Bíblia diz assim, ó: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. A Bíblia manda você se humilhar diante de Deus, não manda você se exaltar, não. Lá no Velho Testamento está bem claro, para Deus as nossas obras de justiça são trapos de imundície, entendeu? Agora, o publicano, ele sentiu o seu pecado, ele sentiu a sua miséria. Ele não tinha nada como se justificar diante de Deus, não. Entendeu? Ele não tinha. Falar o quê? É misericórdia mesmo. Ah, mas eu sou um crente diferente. É mesmo, fariseu. Todo crente diferente é fariseu. Entendeu? Agora, o publicano aqui, ele entendeu melhor do que o fariseu, que era mestres, estudantes da Bíblia, né? E o outro publicano entendeu a história, entendeu o mistério. Humilhai-vos. Jesus deu essa lição aqui. O cobrador de imposto, ele poderia nem estar se sentindo bem ali. Olha, eu acredito que aquele publicano, ele não estava nem se achando, né, digno de estar naquele lugar. Estava nem digno, ele não achou digno de olhar para o céu, porque ele sentiu a sua miséria. É tão bom, queridos, quando o crente sente a sua miséria, quando ele sente que ele é alguma coisa, porque Jesus morreu na cruz por ele, entendeu? Nós éramos desgarrados, nós éramos por natureza filho da ira. Se temos algum mérito hoje, esse mérito é o de Jesus lá na cruz. Nós não temos mérito nenhum, não, entendeu? Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Jesus falou, ó: depois que vocês fizerem tudo que tiver feito, entendeu? Pensa só uma coisa: não fiz mais do que a minha obrigação. Entendeu? Não adianta. O publicano poderia não estar nem se sentindo bem naquele lugar. Batia no peito: tem misericórdia de mim. O clamor da alma. Muitas vezes nós cristãos, nós temos que dobrar o joelho diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes nós estamos cegos pela arrogância, pelo orgulho, pelas boas obras, pelo muito que a gente faz, entre aspas, na obra de Deus. Deus não está nem aí. Tudo para nossa glória, tudo para honra e glória do Senhor crente, tudo para honra e glória do pastor, tudo para honra e glória de quem está fazendo. Não é isso não, filho. Nós temos que saber dar toda a honra e toda a glória a Deus. E existe muito crente hoje que só falta dizer: Senhor, eu te agradeço por não ser como os demais homens. Não, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, houve ali naquele homem aquela oração sincera. Eu sou pecador, Senhor. Agora o publicano foi sincero? Foi. E o fariseu foi sincero também. Sem ele saber, ele foi sincero. E nessa sinceridade ele mostrou a sua arrogância, a sua exaltação. Entendeu? E no final, detalhe, a oração foi aceita. É isso que é importante, querido. Uma oração aceita é a do publicano. Por quê? Ele falou pouquinho. Para Deus atender a tua oração, tu tem que falar muito? Não, eu não sou contra da pessoa orar até a noite toda. Cada um sabe da sua necessidade. Mas não é pelo muito falar, é pela sinceridade do coração. Entendeu? A oração, ela vem permeada de sinceridade, a oração do publicano, entendeu? Ela vem diante de... Por isso ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado, inocentado dos seus pecados. Então, o princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será o quê? Humilhado. O princípio da parábola é essa, gente. Entendeu? A oração dele foi aceita. Ele não fez uma oração bonita. Você já viu que quando eu me incluo nessa, a gente tem que vigiar nessa parte. E quando a gente vai orar em público, a gente cata palavras melhores. Entendeu? Ora da cabeça. Às vezes não ora com o coração, não. A gente quer mostrar uma oração bonita para a igreja, né? Vamos ouvir fulano de tal, vai fazer uma oração. Aí ele faz aquela oração linda, bonita, mas que não passou do teto. Não passou do teto. E a pessoa está orando, não está nem querendo saber se Deus vai atender ou não. Ele está cumprindo ali um ritual. Um ritual. Então, nós precisamos entender que perseverar na oração tem que fazer parte da nossa vida, como cristão. Mas tem que ter a atitude correta. A atitude correta é sinceridade, humildade, entendeu? Sem arrogância. Se você só vive na igreja apontando o dedo, se você não tem amor pelas pessoas, se você se considera, pelas tuas boas obras, um crente melhor da igreja, não é que você tem que ter espírito, aquela coisa de ser o menor, eu sou o pior. Não, não é isso. Não é esse complexo de inferioridade. Você tem que entender o seu lugar. Nós temos que entender o nosso lugar na igreja. Entendeu? E entender que a arrogância não adianta. É preciso, todos os seres humanos são pecadores. Mas ele achava que todo mundo era pecador, menos eles. Vê se pode alguém orar assim: te agradeço por não ser como os demais homens. Será que ele era anjo? Será que ele era de outro planeta? Eu não sei. Como é que uma pessoa pode orar assim? Pai, eu te dou graça porque não sou como os demais homens. É uma loucura isso, entendeu? Gente, isso pega, hein? O diabo bota isso na mente das pessoas. Vai enganando, enganando, até ele achar que ele não é como os demais homens. Certo? Mas Deus conhece o nosso coração. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Entendeu? Então, nós aprendemos hoje, né? O fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude correta, nem sincera, né? O publicano, apesar da classe a que pertence no momento da oração, representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante do Pai e por isso encontra o favor imerecido, que é a graça de Deus. Entendeu? Então, querido, o nosso coração, ele naturalmente é inclinado a isso.
Nós temos que tomar sempre cuidado. Nosso coração, ele se inclina a essas coisas, a exaltação, entendeu? Nosso coração não é muito de querer se humilhar, não, entendeu? Nós colocamos sempre na nossa balança nossas boas obras, certo? Então o fariseu, para encerrar, ele deixou o templo, né, do jeito que entrou, ou até pior. Na cabeça dele, ele saiu bem na fita. Na cabeça enganosa dele, que estava enganadinho ali. Ele saiu bem na fita, mas saiu mal pra caramba. Por quê? Porque ele não foi justificado, ele não teve a sua oração respondida, ele não foi inocentado, porque ele não buscou nada disso. Ele foi ali se mostrar. Ele foi lá falar aqui, Senhor, o melhor servo que tu tem na terra. Infelizmente, eu repito, isso era comum entre os fariseus. Todo fariseu seguia essa linha de pensamento. É uma oração comum de fariseu, certo? Que nós não devemos seguir essa linha de pensamento, tá? Então, devemos orar como os publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilhando curva-se ao pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Então, querido, que Deus te abençoe e que você possa mostrar para a tua classe a diferença do exaltado para o humilhado, aquele que se humilha diante de Deus, não pelo um complexo de inferioridade, mas porque entende a realidade. Ele entende que se ele tem já essa liberdade, esse acesso a Deus, que ninguém tinha antigamente, se hoje nós temos esse acesso a Deus, falar diretamente com o Pai, é porque alguém abriu o caminho para nós. Não é pelo nosso mérito que eu vou à presença de Deus. Não é mérito meu, é mérito de Jesus. É Jesus que morreu pelo meu pecado. É Jesus que abriu um novo e vivo caminho ao Pai. O véu do tempo se rasgou. O livre acesso a Deus está aberto, mas não é pelo nosso mérito. É o caminho da humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Vamos entender que existe uma diferença entre Deus e nós. Deus é Deus. Nós somos seres humanos pecadores que estamos vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Cuidado com a arrogância, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. Não permita que essas coisas invadam o teu coração. Tá bom? Seja sempre humilde, quem vai ganhar é você. Entendeu? Se você manter a sua humildade, se nós mantermos a nossa humildade diante de Deus, reconhecendo nossos erros, reconhecendo nossos pecados, quem vai ganhar com isso somos nós. Nós vamos ser justificados diante de Deus. Nós vamos ter a nossa oração aceita. Nós vamos ser perdoados. Nós vamos ficar libertos. E vamos ter comunhão com Deus. Porque o fariseu não tinha comunhão com Deus. O fariseu, ele tinha comunhão com a seita dele. Ele tinha comunhão com a forma de pensar deles. Entendeu? Mas ele não tinha comunhão com Deus, não. Então, querido, que Deus te abençoe. E se esse vídeo serviu para você, dá um like aí. E se você ainda não se inscreveu aqui, é a primeira vez, eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo. E eu estou aqui para ajudar você, tá bom? E você, professor, quero só dizer uma coisa, não fuja muito do assunto, não. Tá? Fique na sinceridade, na exaltação da explicação. Explique a diferença que há, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana. A paz.